Bem, pessoal, falaremos sobre a determinação da resistência da epiderme, ou força para romper a epiderme dos frutos. Então, nós fizemos essa análise com uva, nas uvas que nós colhemos, né, para as demais análises. Bom, a resistência da epiderme, então, o que ela é? Então, ela nos dá uma ideia de qual que é a força necessária para romper a epiderme. Isso está relacionado então com a maturação. Frutos mais verdes têm uma resistência maior, frutos mais maduros têm uma resistência menor. Em termos práticos, para que isso é importante? Importante sob o aspecto do transporte, né? Então, quanto mais resistente tiver a epiderme ou a baga, mais difícil vai ser de ter danos, né? Daquela baga sofrer danos. E também bastante importante é a resistência contra a entrada de patógenos, né? Patógenos que causam podridões, principalmente em frutos, né? Então, qual que foi o equipamento que a gente utilizou? Qual o equipamento que se utiliza? Então, é o texturômetro. Aqui temos um modelo, né? O mesmo modelo que nós temos no campus. São equipamentos que têm uma alta precisão. Então, eles conseguem captar pequenas diferenças de força, né? No caso, a força se mede em quilogramas ou gramas, né? Que o equipamento nos mostra. É um equipamento usado na indústria de forma geral, né? Indústria alimentícia, indústria química, indústria de remédios. Então, vários produtos que precisam ter um controle de qualidade relacionado com a textura, é usado esse equipamento para fazer essa determinação da textura, né? Para essa força, para esse produto, a força necessária para esse produto se romper. Bom, vamos ver um pouquinho das partes do equipamento, né? Então temos a estrutura dele, né? Tem uma base, como vocês lembram na aula prática. Essa base então tem uma estrutura aqui que sobe e desce. Essa estrutura então tem conectada a ela uma ponteira ou probe, né? Nós usamos uma ponteira de 2 milímetros. Então, essa parte aqui, ela é um sensor, na verdade, possui um sensor que capta essa pequena diferença de força no movimento dessa haste. Então, quando essa haste vai se movimentando, ela vai registrando a força. Então, temos a haste, a ponteira, temos a base e temos o computador com o software. O software nos registra em forma de gráfico a força necessária, então, que aquela haste está fazendo. Nesse exemplo aqui, temos esse caso aqui, que foi necessário, então, em torno de 350 gramas de força até se romper. No momento que cai essa força aqui, quer dizer que a estrutura da epiderme foi rompida. Essa outra em verdinho aqui teve uma necessidade de em torno de 1.500 gramas para se romper. Então, esse registro na forma de gráfico, depois se tem a informação, né, do valor exatamente onde essa queda ocorreu, que vocês anotavam lá na hora da determinação. Tem os parâmetros que a gente coloca para o teste, né? Então aqui tem uma foto da tela. No software tem um local, né, nesse TA setting aqui, que você coloca alguns parâmetros, né? Que parâmetros são esses? Basicamente de velocidade da haste ou da ponteira. Aqui a velocidade pré-teste está em 10 milímetros por segundo, ou seja, a cada segundo 10 milímetros será movimentado, né? Essa haste vai descer. A velocidade do teste, ela é aquela que quando a ponteira encosta no produto, encosta no fruto, encosta na baga, ela começa a ter, a partir dali. Então, nesse caso aqui, 1 milímetro por segundo. A velocidade pós-teste é a velocidade com que a haste volta com a ponteira. Então, é um pouco mais rápido nesse caso aqui, 20 milímetros por segundo. A distância é a distância após o rompimento da, da epiderme.
E esse Tiger Force aqui é a força que a ponteira vai fazer, que a partir daquela o gráfico começa a registrar. Então seria no momento que o gráfico começa a registrar a força aqui, é a partir de 5 gramas. Então, basicamente quando encosta, né, no fruto, ele começa a registrar. Então são esses parâmetros, né, que se tem, que se usa para determinar o rompimento da epiderme de frutos. Os nossos resultados, então, eu peguei dois casos. O primeiro, naquela avaliação de 18 de fevereiro que nós fizemos, estava em 320 gramas. 340, desculpa. 340 gramas para romper a epiderme. Na análise, quase um mês depois, dia 11 de março, a força necessária já caiu para 261, ou seja, foi inclusive no período de colheita. Então, percebam aqui uma redução aí em torno de 30%, mais ou menos, na força necessária para romper a epiderme nesse, 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 nessas duas datas de colheita, certo? Então, essas são, de forma bem geral, as características, né, da determinação da textura da epiderme, da resistência da epiderme, melhor dizendo. Então, terá um outro vídeo que vai mostrando somente a textura, né? Somente o equipamento que mede a textura, ou seja, o texturômetro. E também um arquivo com essa metodologia descrita.